Bom, ultimamente você deve ter visto aí que teve algumas discussões sobre aprovar ou não o Fundeb. Bom, nesse vídeo aqui, um professor de educação básica, vai tentar explicar para vocês o que é o Fundeb e qual a sua importância. Bora lá! E aí, seres, beleza? Eu sou Betão de Souza, você está no canal do Betão e antes de mais nada, por favor aí, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal, caso você ainda não seja inscrito, e por favor comenta aí como é que tá a sua escola, o que está rolando lá e se você acha que a sua escola recebe muito ou pouca grana, beleza? Então bora! Bom, o Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Hoje ele é responsável pelo financiamento da educação básica. Ele destina 156 bilhões de reais. Isso pode parecer muito, mas o ideal aí seria pelo menos 500 bilhões de reais. Mais de 40 milhões de estudantes dependem dos recursos vindos do Fundeb. Sem exagero, sem o Fundeb a educação brasileira para. Como que o Fundeb funciona? Bom, resumidamente, estados e municípios que não possuem recursos para financiar a educação para seus habitantes recebem essa grana. A ideia aqui por trás do Fundeb é que todo brasileiro, independente da cidade ou estado que ele nascer, tenha acesso ao mesmo padrão de qualidade. O Fundeb nasceu para ser passageiro. A ideia era financiar por um tempo a educação e que posteriormente esses estados e municípios iriam destinar seus próprios recursos para a educação. Mas isso não deu certo. Os investimentos diretos de estados e municípios foram cada vez diminuindo mais e dependendo cada vez mais do Fundeb, porque o Fundeb é um recurso que tem que ser usado exclusivamente para educação. Então você não pode usar a grana do Fundeb para outra coisa, e isso fez com que, de um recurso passageiro, o Fundeb se tornasse imprescindível para a manutenção da educação brasileira. E como ele é imprescindível e atende principalmente as pessoas mais pobres do país, é claro que o establishment político é contra. Os partidos de direita que respondem aos interesses do tal do mercado são contra o Fundeb ou pelo menos querem diminuir o Fundeb o máximo possível. E aí, galera, vai desde gente como o Bolsonaro até Rodrigo Maia, passando pelo Amoedo, pelo Dória, pelo Alckmin, pelo Serra, pelo Magno Malta, pelo Malafaia, até o Todos pela Educação. Todos esses que eu citei aqui ou são totalmente contra o Fundeb ou são a favor de que passe o Fundeb, mas com menos recursos. Recentemente, o Fundeb foi aprovado, a sua renovação foi aprovada na Câmara dos Deputados, graças à forte pressão popular. A pressão popular para a aprovação do Fundeb foi tão grande que até mesmo o arrombadão da República, que era contra, resolveu tirar uma casquinha da vitória do Fundeb. O que é muito doido, porque ele orientou os deputados da base dele a votarem contra, como vocês podem ver aqui nesses tweets da líder do governo. E mesmo assim, quando ele perdeu, ele foi lá e disse que ganhou e tá bom, bora, né? Porque não faz muito sentido realmente o que esse governo faz. E não faz sentido porque desde que eles assumiram o poder, eles não proporam nada no lugar do Fundeb. Nem mesmo proporam, em algum momento, a sua renovação e nem, já que não queriam renovar, se colocasse alguma coisa no lugar. Esse cara aqui, que foi ministro da Educação até recentemente, que é, com certeza absoluta, o pior ministro da história, não o pior ministro da educação da história, o pior ministro da história, ponto. Ele não propôs nada no lugar, porque na real a ideia do governo era realmente deixar a educação se lascar. Bom, mas já que pareceu impossível para eles barrar o Fundeb, eles fizeram de tudo para minguá-lo o máximo possível. E a principal fonte de disputa foi o CAC, que quer dizer Custo Aluno Qualidade. Mas o que é esse CAC? Resumidamente, o custo aluno qualidade pretende estabelecer o mínimo que é necessário para uma educação de qualidade diretamente para os alunos. Isso quer dizer mais recursos para a qualidade de aula dos alunos. Isso quer dizer mais recursos para pagar melhor professores, para comprar livros didáticos, para ter recursos como o laboratório de informática, de ciências e etc. Isso quer dizer que sem o CAC, que o Partido Novo do Amoedo foi contra e o Todos pela Educação também foi contra, o Fundeb ficaria pela metade. Bom, daí você pode estar aí se perguntando, mas pô, será que precisa de tanto recurso mesmo assim para a escola? E eu sei que você deve estar se perguntando isso porque esse papo de que a educação já recebe muita grana, ele é muito veiculado pelo atual governo. Eles comparam o gasto da educação no Brasil com outros países menores que o Brasil e
para dizer que na verdade não precisa de mais recursos não, que a gente não dá resultado mesmo recebendo muita grana. E se você acredita nisso, eu preciso te dar um choque de realidade agora. Eu poderia falar sobre dados empíricos, né, de quem trabalha na escola. Porque a escola brasileira já parte de um problema sério que é o seguinte: é uma educação pensada no século XIX, com professores do século XX dando aula para alunos do século XXI. Então já começa bem errado. Além disso, a gente tem pouquíssimo recurso, então a gente tem professores mal remunerados, muitos deles doentes, muitos professores que não são formados na área em que estão dando aula, muitos alunos por sala de aula, não temos material didático e nem é material didático de qualidade. Muitas vezes a gente não tem material didático nenhum, tipo, não tem livro didático, não tem apostila, etc. Por conta de tudo isso, os alunos ficam desmotivados e com razão, e etc. Mas esses são dados empíricos, então eu gostaria de trazer para vocês uma relação de dados feitas pelo Tribunal de Contas da União daqui do estado de São Paulo em 2016. Bom, 41 escolas da rede pública estadual não possuem banheiro feminino e masculino, ou não possuem banheiro nenhum, ou possuem só um banheiro, que tem que ser dividido por meninos e meninas. 80 unidades escolares não possuem cozinha. 2.688 escolas não possuem refeitórios, quer dizer que não há um ambiente destinado exclusivamente para que as crianças comam. Então elas têm que comer sentadinhas no pátio ou voltar para a sala de aula para se alimentar. 1.194 escolas, quer dizer quase 24% do total, não têm condições de ter aulas de educação física. Algumas, 420, por não ter quadra. 4.802 escolas, isso quer dizer quase 93% das escolas, não tem laboratório de ciências, 93% não tem laboratório de informática, 16% não tem biblioteca ou sala de leitura e 65% das escolas não tem sala de vídeo ou multimídia. Então, será que é possível dizer que as escolas recebem recursos demais quando a gente vê isso acontecendo? Será que é possível dizer que as escolas já recebem granas demais quando a gente tem essas imagens que eu estou passando aqui do lado, de várias escolas? E lembrando aqui que essas imagens não foram tiradas por mim ou por nenhum professor, já que a gente pode sofrer processo administrativo caso a gente tire foto da escola e poste em redes sociais. Bom, agora você já conseguiu ter uma noção de que o Fundeb é sim necessário e que a gente precisa fazer o máximo possível para que ele seja aprovado. Nesse momento agora o Fundeb vai para o Senado, onde ele tem que passar por 2 votações para que ele seja de fato aprovado e vá para a sanção presidencial. É muito importante que a gente faça a mesma pressão que a gente fez durante as votações na Câmara, também no Senado. Essa pressão pode ser feita através de compartilhamento de hashtag, de mandar e-mail para os senadores, de marcar os senadores nas redes sociais e etc. Então, caso você queira contribuir para que a gente aprove o Fundeb e não pare a educação ano que vem, fique esperto das minhas redes sociais, que com certeza absoluta eu estarei falando disso nos momentos das votações. Qualquer dúvida que você tiver sobre o Fundeb, qualquer pergunta, por favor, comenta aí, fala aí nos comentários qual que é a sua dúvida, o que você quer saber a mais. Também na descrição eu coloquei links aí para maiores informações sobre o Fundeb, lembrando que isso aqui é só um resuminho, tá? Tem muito mais que pode ser dito. Também tem aí na descrição o link para o canal do Daniel Cara, que é um cara que eu acompanho, Daniel Cara que eu acompanho bastante nas redes sociais, que fala muito sobre o Fundeb, ele conhece muito sobre isso. E eu acho que é isso, espero que tenham curtido, um forte abraço e falou!